O vento soprava com fúria pelas janelas enquanto Hannah atravessava a sala antiga, acreditando que Clara ainda era a irmã em quem podia confiar. A casa rangia como se tivesse memória própria, cada sombra dançando no compasso de segredos ocultos. Hannah disse: Clara, estamos finalmente sozinhas, posso contar contigo. O sorriso que recebeu não era de afeto, mas de algo sombrio e gélido, carregado de intenções que nunca tinham sido reveladas. Clara sussurrou: Tu nunca entendeste o que me movia. O brilho de uma lâmina surgiu de repente, refletindo a luz trêmula das velas. Hannah sentiu o coração disparar, como se todo o mundo desabasse em um único instante. A confiança desfez-se em pó, e a dor passou a moldar o destino que agora se abria diante dela. Hannah caiu de joelhos, o corpo dominado pelo choque, enquanto o sangue se espalhava pelo chão de madeira, tingindo as tábuas antigas com um vermelho vivo. A sala parecia prender a respiração, cúmplice do silêncio cruel. Hannah disse: Clara, por que me fazes isto? Eu sempre te amei. A irmã apenas observava, os olhos distantes, um sorriso gelado marcando os lábios. Não havia resposta, apenas o eco da traição, que se enraizava em cada canto da casa. O mundo de Hannah partia-se como vidro, e tudo o que restava era dor e incredulidade diante do rosto que um dia significara confiança. Coitado alma pode, das o céu de alma subuage. Deicíveis, para a controlador. Antria-se conde dia signe. As paredes cerravam-se, cada sombra assumindo formas grotescas que zombavam da dor. O vento batia nas janelas, fazendo o vidro tremer como se a casa tivesse vida. Clara disse: Tu nunca viste o ódio que crescia em mim. As palavras cortaram como a lâmina, mais afiadas do que o metal que ainda brilhava em sua mão. Hannah tentava respirar, mas o ar parecia denso, pesado, feito de rancor. As chamas vacilantes projetavam reflexos vermelhos nas paredes rachadas, transformando a sala em um palco macabro de revelações. A dor não era apenas física, era a destruição da alma pela mão da própria irmã. Hannah arrastava-se pelo chão, as mãos marcadas de sangue deixando rastros sobre o pó. Cada movimento era uma luta contra a escuridão, que tentava tomá-la. Clara observava imóvel, fria, os olhos refletindo o brilho da lâmina como se fosse um espelho da crueldade. Hannah disse: Eu teria dado tudo por ti. Mas Clara permaneceu em silêncio, e esse silêncio era a sentença mais cruel de todas. O ranger das tábuas misturava-se ao som da respiração pesada, compondo uma sinfonia de horror. A lealdade de uma vida inteira havia sido esmagada em instantes, substituída por dor e abandono. A sala mergulhava em um silêncio absoluto, como se até as paredes temessem o que testemunhavam. Hannah ergueu o olhar, lágrimas misturando-se ao suor e ao sangue, e viu a chama vacilante iluminar o rosto da irmã. Clara disse: O amor nunca foi suficiente. A frase ecoou como maldição, rompendo qualquer laço restante. Hannah fechou os olhos, não como quem se rende, mas como quem faz um juramento. A dor se tornaria força, e a traição se transformaria em vingança. Diz. Era apenas o início, e o horror que nascia gravava-se em carne e espírito, marcando o destino que ainda viria. Hannah acordou em meio à escuridão da casa, respirando com dificuldade, sentindo o frio da madeira contra sua pele. As memórias da traição de Clara ardiam como fogo em sua mente. Cada lembrança da infância parecia distorcida, como se a ternura tivesse sido uma mentira desde o início. O vento batia forte nas janelas, trazendo o som distante de sinos que ecoavam como lamentos. Hannah disse: Como pude acreditar tanto? Sua voz se quebrou em soluços. O silêncio da sala era sufocante, mas dentro dela nascia algo além da dor, uma chama frágil de resistência. Uma promessa que ainda não ousava pronunciar. Enquanto a dor queimava, imagens do passado invadiam sua mente, dias de infância com Clara, risos compartilhados, promessas de irmandade eterna.
Essas lembranças eram agora facas invisíveis, tão cortantes quanto a lâmina que a ferira. Hannah disse: Tu foste tudo o que eu tinha. A memória do sorriso da irmã no jardim iluminado pelo sol parecia zombar de sua dor presente. As paredes da casa rangiam, como se testemunhassem um juramento antigo quebrado sem remorso. O tempo se distorcia, e cada instante de inocência parecia se despedaçar diante dos olhos de Hannah. O presente retornou com brutalidade, arrancando Hannah das memórias doces que agora só causavam dor. O sangue ainda escorria, mas seu coração resistia, recusando-se a ceder. A chama da vela tremia, como se refletisse sua própria luta. Hannah disse: Não vou morrer aqui. Sua voz fraca, mas carregada de determinação, ressoou no silêncio. O ódio e a tristeza se misturavam, criando um peso quase insuportável. Mas sob esse peso, surgia algo novo, a certeza de que sua sobrevivência não seria apenas para viver, mas para transformar a traição em sua força. De repente, passos ecoaram no corredor, firmes e lentos, como se o silêncio fosse um palco para algo ainda mais sombrio. Hannah ergueu a cabeça, o coração disparando, imaginando se Clara retornava para terminar o que começara. Mas a sombra que surgiu parecia diferente, mais hesitante. Um homem idoso entrou, com olhos cansados e semblante grave. Era Friedrich, o antigo vizinho, que sempre alertara sobre os segredos obscuros daquela casa. Ele disse: Eu te avisei, Hannah. A mistura de medo e esperança percorreu-lhe a espinha, pois o destino ainda estava em movimento. Friedrich aproximou-se lentamente, iluminando com a lanterna o rosto ensanguentado de Hannah. O velho ajoelhou-se, colocando a mão sobre o ombro dela com cuidado. Seus olhos revelavam um misto de compaixão e peso de segredos antigos. Ele disse: Ainda não é o fim, mas precisas de força para enfrentar a verdade. Hannah sentiu um calor estranho diante de sua presença, como se aquele homem fosse tanto uma âncora quanto um presságio. As paredes da casa pareciam suspirar, carregando ecos do passado. O destino de Hannah ainda estava aberto, moldado pelo horror e pela esperança que mal ousava respirar. O silêncio da casa foi quebrado por vozes distantes, murmurando segredos entre paredes antigas. Hannah percebeu que não estava apenas diante da crueldade de Clara, mas também de algo maior que se escondia na escuridão. Friedrich franziu o senho, seus olhos refletindo medo contido. Ele disse: Há mais envolvidos do que imaginas. O ar parecia mais pesado, carregado de conspirações. As velas lançavam sombras que se alongavam como dedos tentando agarrar a verdade. Hannah, mesmo enfraquecida, sentiu que o horror era mais vasto que a faca de sua irmã. Uma teia de traições cercava-a, e o perigo vinha de várias direções. A porta rangeu lentamente, e uma figura entrou, com passos calculados. Era Greta, uma antiga amiga de infância de Hannah, cujo olhar parecia pesaroso, mas havia algo de dissimulado na forma como segurava suas mãos. Hannah disse: Greta, és tu? Veio ajudar-me? Mas o sorriso ambíguo da mulher não ofereceu consolo. Friedrich estreitou os olhos, murmurando: Cuidado, nem todos são o que aparentam. E o coração de Hannah oscilava entre esperança e desconfiança. O reencontro, que deveria trazer alívio, tornava-se mais um elo de incerteza dentro do labirinto de segredos que a cercava. Greta ajoelhou-se ao lado de Hannah, oferecendo palavras suaves que soavam como mel envenenado. Ela disse: Confia em mim, ainda podemos escapar. Mas o olhar dela desviava-se constantemente, como se escondesse intenções ocultas. Friedrich manteve-se em pé, rígido, observando em silêncio a desconfiança estampada em cada ruga de seu rosto. Hannah sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha, percebendo que a ajuda oferecida podia ser apenas mais uma armadilha. As vozes da casa pareciam rir da sua ingenuidade, e cada sombra projetada no chão lembrava-lhe que alianças eram frágeis e traiçoeiras. De repente, Clara apareceu novamente no corredor, a lâmina ainda em sua mão, e o ar pareceu congelar.
Hannah disse, Clara, por que continuas a perseguir-me? O sorriso cruel da irmã respondeu, antes que palavras fossem necessárias. Eu bugar tomar com árabe experimento, quando parede mostro mais. Xv. Greta afastou-se, como se não desejasse ser vista ao lado da traidora, mas seus olhos brilhavam de forma estranha, quase cúmplice. Friedrich posicionou-se entre Hannah e a assassina, erguendo a lanterna como se fosse uma arma frágil contra a escuridão. A tensão crescia, revelando que os laços de confiança se desfaziam em cada gesto. O confronto tornou-se inevitável. Clara avançou, cada passo ecoando como sentença. Greta recuou, mas não parecia alarmada, e isso queimava como suspeita nos pensamentos de Hannah. Friedrich ergueu a voz, não darás fim a isto sem passar por mim. Clara riu, fria, e respondeu, sempre houve mais do que tu sabias. A sala inteira parecia inclinar-se para o caos. E Hannah, mesmo ferida, reuniu o pouco de forças que tinha. Sabia que estava no meio de um jogo perverso, onde aliados se tornavam inimigos e a traição nunca andava sozinha. O confronto parecia suspenso no tempo quando Friedrich fixou os olhos em Clara e revelou algo que gelou a alma de Hannah. Ele disse, não é apenas tua irmã Hannah. Greta sempre esteve com ela. O silêncio que se seguiu foi mais mortal que qualquer faca. Greta abaixou a cabeça, mas o sorriso traiu a máscara de inocência. Hannah sentiu o chão desaparecer sob seus pés, como se a realidade fosse arrancada de uma só vez. A traição não vinha de um único rosto, mas de dois, unidos em um pacto obscuro. O horror dobrava sua intensidade, transformando a dor em incredulidade. Greta ergueu o olhar, e seus olhos refletiam cumplicidade sombria com Clara. Ela disse, nunca estiveste destinada a sobreviver. Hannah. O som frio da confissão foi como uma lâmina invisível. Friedrich avançou tentando interpor-se, mas Clara apenas riu, um riso que ecoava pelas paredes da casa como um feitiço maligno. Hannah sentiu as lembranças dos momentos de amizade com Greta transformarem-se em cinzas dentro dela. A confiança que restava esfarelava-se, revelando que cada vínculo havia sido cuidadosamente manipulado. A sala tornava-se um palco de revelações amargas, onde máscaras caíam uma a uma. A verdade emergiu como veneno quando Friedrich confessou em voz baixa, eu sabia da conspiração, mas não tinha forças para impedir. Hannah olhou para ele, sentindo um golpe ainda mais cruel. Não havia ninguém em quem confiar. Clara avançou, olhos queimando de triunfo, enquanto Greta se mantinha próxima, como cúmplice silenciosa. Hannah disse, todos vocês me traíram. O eco de suas palavras foi tragado pelas paredes, como se a própria casa tivesse sede do sofrimento. A solidão tomou forma, envolta por rostos conhecidos que se revelavam inimigos. Clara ergueu a faca lentamente e seus olhos brilharam com uma fúria antiga. Ela disse, sempre foste a sombra, Hannah. Agora verás o quanto me eclipsaste. As palavras eram cheias de rancor acumulado desde a infância. Greta observava com deleite silencioso, os lábios curvando-se em um sorriso cruel. Friedrich parecia impotente, esmagado pela culpa e pela fraqueza. Hannah, em meio ao sangue e à dor, percebeu que não enfrentava apenas o presente, mas décadas de inveja enraizada. O horror não era apenas físico, mas emocional, nutrido por anos de ódio velado. A sala parecia vibrar com as revelações, cada vela oscilando como se o fogo se alimentasse do ódio. Hannah fechou os olhos por um instante e disse, se o amor não foi suficiente, a dor será a minha arma. O juramento ecoou, inesperado até para ela mesma. Clara hesitou por um segundo, perturbada pelo olhar da irmã. Greta apertou os lábios, desconfortável com a força que surgia da vítima. Friedrich ergueu novamente a lanterna, tentando reunir coragem. O equilíbrio havia mudado, e no coração do horror nascia a promessa de vingança. A tensão tornou-se insuportável quando Clara avançou, a faca erguida como sentença.
Hannah, mesmo enfraquecida, ergueu-se com esforço, apoiando-se no sangue que manchava o chão. Ela disse: se me roubaste tudo, não roubarás minha vontade de lutar. Clara riu, um som áspero que cortava o ar. E Greta permaneceu próxima como sombra silenciosa, enquanto Friedrich murmurava orações quebradas. A sala inteira parecia encolher-se, as paredes absorvendo o ódio que pulsava. O confronto era inevitável. Amor, ódio e vingança se chocariam em uma dança final marcada pela dor e pela fúria. Clara lançou o primeiro ataque, a lâmina cortando o ar com brilho mortal. Hannah desviou por instinto, o corpo movido pela pura sobrevivência. O choque das duas irmãs ecoou como trovão dentro da casa. Friedrich gritou: resiste, Hannah! Greta, observando, parecia sorrir diante da violência. O coração de Hannah queimava não só pelo medo, mas pela certeza de que cada golpe representava toda a dor acumulada. A luta já não era apenas contra Clara, mas contra anos de ódio guardado. O horror transformava-se em coragem bruta, moldada pela necessidade de sobreviver. E o sangue respingou nas paredes quando Hannah agarrou o braço de Clara, desviando a lâmina por um fio. O rosto das duas irmãs ficou a centímetros, olhos em chamas de ódio. Clara disse: sempre quiseste o que era meu. Hannah respondeu: nunca precisei roubar-te nada. As palavras foram cuspidas como veneno. Friedrich tentou intervir, mas Greta bloqueou-o com um gesto sutil, revelando sua cumplicidade sem máscaras. A sala parecia girar ao redor delas, como se o próprio tempo tivesse parado para assistir ao duelo de irmandade, transformado em pesadelo. Clara libertou-se com brutalidade e empurrou Hannah contra a parede, a lâmina riscando sua pele. O grito de Hannah ecoou, mas transformou-se em fúria. Ela ergueu um pedaço de madeira quebrada do chão e disse: não mais serás minha prisão. A chama da vingança iluminava seus olhos. Friedrich recuou, aterrorizado pela intensidade. Greta sussurrou: deixa que elas terminem. O choque final era inevitável, e o sangue já não era apenas símbolo de dor, mas prenúncio de justiça distorcida. A sala tremia como se a casa fosse cúmplice desse momento. O clímax chegou em um turbilhão de gritos e sombras. Hannah avançou com um pedaço de madeira, Clara ergueu a faca, e os dois golpes cruzaram-se no mesmo instante. O choque metálico e o estalo da madeira ecoaram como trovão dentro da casa. Greta gritou, tomada por surpresa, e Friedrich ergueu a lanterna como se fosse luz contra a escuridão. O tempo pareceu congelar, enquanto o destino era decidido em um único movimento. Hannah sentiu a força do horror, mas também a centelha da libertação. Era o confronto que definiria quem sobreviveria à noite da traição. O silêncio que se seguiu ao confronto era mais pesado que qualquer grito. As velas tremiam, revelando os corpos no chão e o ar saturado de sangue. Hannah respirava com dificuldade, mas ainda estava de pé, o pedaço de madeira em sua mão trêmula. Friedrich caiu de joelhos, murmurando orações, enquanto Greta observava com os olhos arregalados, incapaz de esconder o medo. Clara jazia imóvel, mas seu sorriso congelado ainda parecia zombar da irmã. Hannah disse: a vitória não traz alívio, apenas cicatrizes. A casa parecia escutar, guardando o peso do horror como testemunha eterna. Hannah caiu de joelhos, o corpo exausto e a alma pesada. O sangue escorria de suas feridas, misturando-se ao chão manchado. Friedrich aproximou-se, colocando uma mão trêmula sobre o ombro dela e disse: sobreviveste. Mas a que custo? Greta recuou, sua expressão dividida entre arrependimento e oportunismo. O silêncio parecia absoluto, mas o vento soprou pelas rachaduras da casa, como se as paredes lamentassem. Hannah ergueu o olhar, e seus olhos não eram mais os mesmos. Eram olhos de alguém marcada pela dor, transformada pela traição em algo novo e terrível. Greta quebrou o silêncio com voz suave, mas cada palavra era como veneno. Ela disse: não precisavas lutar,
Podias ter aceitado teu destino. Hannah ergueu a cabeça lentamente, encarando-a com ódio contido. Friedrich apertou os lábios, percebendo que a batalha não terminara completamente. O ar estava impregnado de tensão, como se a própria casa aguardasse o próximo movimento. O olhar de Hannah era de gelo, prometendo que nenhuma nova traição ficaria sem resposta. A resolução do combate não apagava as marcas. Apenas abria caminho para decisões ainda mais sombrias. O corpo de Clara parecia pesar mais que pedra no chão. Mas sua presença ainda dominava a sala. Friedrich disse, é o fim de uma, mas não o fim do horror. Greta desviou o olhar, mas não havia arrependimento real em sua expressão. Hannah, com a respiração irregular, aproximou-se do corpo da irmã e sussurrou, ainda assim, foste parte de mim. As lágrimas misturaram-se ao sangue, criando um símbolo grotesco de amor despedaçado. O passado estava morto, mas o eco de sua dor viveria para sempre. Era a cicatriz que a casa guardaria como maldição. As velas ardiam mais fracas, como se o próprio fogo quisesse apagar-se diante da tragédia. Friedrich disse, partiremos daqui, mas as sombras virão conosco. Hannah levantou-se com dificuldade, apoiando-se nas paredes da casa, que agora parecia um túmulo. Greta caminhou em silêncio, os olhos sempre atentos, como predadora à espera de uma nova oportunidade. Hannah fechou os punhos, sentindo que a vingança ainda não terminara. O clímax deixara marcas, mas a resolução não era paz. Era apenas o início de um novo peso, gravado em sangue, lágrimas e silêncio sepulcral. A casa mergulhou em silêncio após a batalha, as velas quase apagadas. Hannah apoiava-se nas paredes, cada passo ecoando como lembrança de sua dor. Friedrich caminhava ao seu lado, mas o olhar dele estava perdido, carregado de segredos não ditos. Sou doido boi. Malditos. Greta seguia atrás, o rosto oculto pela sombra, como se aguardasse o momento certo para agir novamente. Hannah disse, acabou. Mas a palavra soava vazia, como mentira dita para si mesma. A noite parecia respirar, e o horror ainda não tinha se dissipado. O peso da traição permanecia, aguardando o golpe final. Enquanto avançavam, o vento entrou pelas janelas quebradas, apagando metade das velas. A escuridão os engoliu parcialmente, e cada sombra parecia se mover com vida própria. Friedrich murmurou, nem todas as verdades foram ditas. Hannah ergueu o olhar, os olhos queimando com a lembrança de Clara. Greta aproximou-se, e sua respiração soou próxima demais, como o sussurro de uma ameaça. O silêncio entre eles era uma corda esticada, prestes a romper. A vitória parecia ilusória, um castelo de areia prestes a desmoronar sob a maré da revelação. Greta quebrou o silêncio com uma frase que congelou o sangue de Hannah. Ela disse, eu nunca traí Clara. Ajudá-la sempre foi o meu destino. O ar pareceu perder o oxigênio, e o coração de Hannah apertou no peito. Friedrich olhou em choque, incapaz de intervir, enquanto Greta se aproximava ainda mais, a sombra cobrindo metade de seu rosto. Hannah compreendeu que a conspiração não havia terminado. Clara não morrera sozinha. E sua irmã deixara um legado vivo de ódio, perpetuado pelas mãos de Greta. O horror apenas se renovava. Hannah recuou, os olhos arregalados, sentindo novamente a lâmina invisível da traição. Greta avançou lentamente, as palavras ecoando como maldição. Clara sorriu antes de cair, porque sabia que eu terminaria o que ela começou. O chão rangeu sob os passos, como se a casa aplaudisse a continuidade do horror. Friedrich levantou a lanterna, mas a luz parecia frágil demais contra as trevas que se aproximavam. Hannah percebeu que a luta não havia terminado. Apenas mudara de rosto. O golpe final estava prestes a ser desferido. Hannah fechou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem, mas também algo novo nascer, uma fúria silenciosa. Greta aproximou-se do ouvido dela e sussurrou. Clara nunca te deixou. Eu sou a continuidade dela.
O sorriso frio foi a última chama de certeza que Hannah precisava. E a traição era eterna, e a vingança jamais teria fim. E o golpe final não foi dado pela lâmina, mas pela revelação de que o horror estava destinado a repetir-se. E a casa suspirou, e no coração de Hannah gravou-se o eco de uma promessa: viver seria sua vingança.